A gente deu uma sorte porque a gente vive exatamente a mesma época que a Michelle Obama, e não só isso, é uma época que oferece no mínimo 3 oportunidades de você ficar acompanhando a autobiografia dela. A primeira é através do livro Minha História, a segunda é ouvindo o livro através da voz da Maju Coutinho, e a terceira saiu agora na Netflix, que é o documentário sobre esta obra-prima aqui. Eu acabei de assistir e agora eu vou conversar com vocês sobre isso, sem spoilers, porque não tem como ter spoilers sobre isso, tá? Então venham tranquilos, meu nome é Natália Braga, sejam bem-vindos ao meu canal e vamos lá, porque eu tô muito animada pra falar sobre tudo isso e tô até assim bem tranquila, né, gente? Quase indo dormir, mas eu precisava conversar com vocês sobre isso. Então, vamos lá! Essa resenha é uma mistura do que tá no livro com o que tá no filme. Inclusive, eu acho que faz mais sentido ler o livro antes de assistir ao filme, não porque você vai tomar algum tipo de spoiler, mas porque, já que eu li primeiro, eu percebo que eu consigo ilustrar o que eu aprendi aqui, que eu fiquei sabendo por aqui, com as informações de lá. E são abordagens diferentes, até porque a Michelle não seria boba, né, de replicar exatamente o que tá aqui no vídeo. Então eu percebi que o documentário ele mostra muito mais o trabalho que a Michelle tem hoje em dia com adolescentes, com jovens, e também um pouco da trajetória dela enquanto mulher. Eu digo mais enquanto mulher do que exatamente o que ela passou como primeira-dama, como criança. Toda essa vivência dela tá muito mais no livro, de uma forma muito mais íntima, inclusive. E esse documentário, ele é mais um compilado da turnê que ela fez de divulgação dos livros. E é sério, nesse livro aqui já teve um momento de eu rir, de eu querer chorar, de eu ficar com raiva de pessoas que eu nunca vi. É um livro que mexe muito com o nosso emocional. Eu acho que principalmente por eu ser uma mulher negra em ascensão, consigo me ver muito nessa história aqui da Michelle. A paixão por essa obra que é real, muito séria. Uma coisa que me surpreendeu é que eu não sabia o quanto engajada socialmente e racialmente não só a Michelle é, como o Barack também, a família inteira. Fiquei muito impressionada com a história deles, porque foi um lado da história, da trajetória deles, que não tinha chegado até a mim. E como vocês podem perceber, esse vídeo aqui vai ter 2 Natálias diferentes. Tem a minha versão do vídeo que eu fiz sobre as minhas leituras da quarentena, que vai sair após esse aqui que vocês estão assistindo, e o vídeo especificamente sobre essa resenha toda aqui. Então, lidem com essas 2 versões de mim. Talvez a gente tenha ficado com essa impressão de que, assim, a Michelle, ela sempre foi, por mais que ela tenha tido toda uma atuação, ela foi uma das primeiras damas mais atuantes da história dos Estados Unidos, mas sempre fica aquela ideia de que é tipo a mulher que está atrás do Barack, nada mais, né? E ela tem uma super história por si só. E é bem legal de ver isso acontecer. Inclusive, um dos momentos que mais desafiam a nossa empatia, seja no livro ou no documentário, é pensar exatamente em como as pessoas, né, nós que estamos aqui acompanhando a vida de todo mundo, aquela coisa bem fofoca, e a mídia, assim, caíram em cima de absolutamente tudo sobre a vida dela. E testaram ela de um jeito que nem ela estava preparada, né, para ser uma figura pública, uma coisa assim que realmente ficaram monitorando os gestos dela, as roupas, a postura, absolutamente tudo. E a gente sabe aqui, né, enquanto pessoas negras, que nessas horas o racismo acaba sendo um mecanismo ainda de retirar uma humanidade que sequer foi reconhecida dessas pessoas. É um negócio bem assim, pra você ficar refletindo por horas a fio. Uma das únicas coisas que eu tenho pra criticar nesse documentário, o documentário ele tem um formato muito encaixotado, e quando você lê o livro, você se sente mais assim, a Michelle tá falando por ela mesma. E olha que todo livro tem uma boa edição, né? Mas aqui tá muito mais em primeira pessoa, bem levinho, bem autobiografia, diferente do documentário. Documentário é mais uma coisa ali para você fazer um apanhado geral do trabalho dela e não de quem é essa pessoinha. E um não invalida o outro, um complementa o outro. Eu acho que a ordem mais legal é você ler o livro e depois assistir o documentário. E uma última observação, não menos importante, é que eu aqui, na minha humildade, né, pessoa que está na Baixada Fluminense, me chamou muita atenção as diferenças no comportamento e na visão política das pessoas. O
nacionalismo que as pessoas têm nos Estados Unidos é muito diferente do que a gente vê aqui no Brasil, e isso molda completamente o jeito que as pessoas se importam com votações, que elas direcionam os questionamentos, as vontades delas para os políticos e para as pessoas no entorno, né? A própria Michelle e o Barack, eles tratam essa questão, esse engajamento político deles, como se fosse um filho. Talvez é uma coisa tão séria, sabe? E aqui no Brasil a gente vê a política sendo tratada com tanto desleixo que eu fiquei bem surpresa. Eu mesma não tinha dinheiro para comprar o livro no início, né? Aí o que eu fiz? Eu comecei lendo em PDF, em inglês, antes de ter saído aqui no Brasil. Aí depois eu li quase as 100 primeiras páginas numa livraria lá no centro do Rio, num dia que eu tava fazendo hora, e aí depois que eu fui ter o livro em mãos para poder ler. E todo esse processo valeu muito a pena, porque eu pude digerir tudo isso com bastante calma. Preciso consumir mais conteúdo, inclusive, sobre a Michelle. Eu terminei aqui de ler, mas agora eu quero saber mais sobre quem é essa pessoa. Foi maravilhoso. Maju fez esse livro todo aqui em audiobook da Michelle Obama. Então, pra quem não quiser ler, pra quem quiser experimentar o audiobook, eu nunca experimentei, vocês podem... como é que fala? É ler também, né? Vocês podem ler esse livro da Michelle Obama, só que através de um audiobook, e vai estar na voz da Maju Coutinho. E é isso. Por hoje, o que eu tinha pra falar sobre a Michelle Obama é só. Eu imagino que a próxima autobiografia que eu vou ler é O Ano Que Eu Disse Sim, da Shonda Rhimes, porque as pessoas dizem, né, que é mesmo nível de empoderamento para as mulheres negras que vale muito a pena. Então, meu próximo passo vai ser esse. Se você gostou desse vídeo aqui, desse conteúdo, por favor, curta o vídeo. E é isso, seguimos com as leituras, por incrível que pareça. Esse tempo em casa tá sendo bem legal para eu ler e ter contato com outros conteúdos que sejam diferentes de tudo isso, né, pesadíssimo que a gente está acompanhando nas notícias.